A chegada da terceira idade pode ser um momento muito difícil para algumas pessoas, em decorrência de problemas como depressão ou complicações cognitivas. Por conta disso, o programa de hoje vai trazer uma convidada especial, a doutora em psicologia, Vera Coelho, para falar um pouquinho sobre esses assuntos. Doutora, obrigada pela presença no programa de hoje. Gostaria de saber qual é a experiência que você tem nessa área da psicologia com idosos. Ok, Gabriele. Eu sou professora da UNB e venho trabalhando com idosos há muitos anos. O meu projeto de extensão na área da psicologia clínica é realizado no Centro de Medicina do Idoso, no Hospital Universitário de Brasília, que atende pacientes idosos com demência, com déficits cognitivos, junto com depressão, e nós vimos acompanhando durante, no mínimo, 10 anos, familiares e pacientes com demência e com depressão. Falando um pouquinho sobre a sua experiência profissional, quais são os principais problemas que trazem o idoso hoje em dia para esse atendimento que vocês proporcionam para eles? Sim, aqui é um serviço do SUS, que atende geriatria e diversas outras especialidades, é um serviço multidisciplinar e o principal foco é sintomas cognitivos. Existe uma avaliação multidisciplinar para ver se o idoso tem sintomas de demência e se ele vai integrar o atendimento aqui no Centro de Medicina do Idoso. Mas existem muitos casos onde a depressão mimetiza, ela aparece disfarçada de demência. Então, nós temos pacientes que são atendidos para a depressão e que, na verdade, não têm, pelo menos inicialmente, demência. E quais seriam esses principais sintomas que dariam indício que a depressão, de repente, está acontecendo, para que as famílias ficassem prestassem mais atenção, ficassem um pouco mais atentas? E o que a gente poderia falar sobre isso? Certo. A depressão e os sintomas depressivos acontecem em todas as fases da vida, a gente tem que lembrar. Algumas pessoas vão apresentar depressão só na velhice, mas outras têm sintomas recorrentes, episódios recorrentes ao longo da vida. Só que na velhice a família tem que estar um pouco mais atenta, porque não necessariamente o idoso está choroso, como em outras fases. Ele pode apresentar dores no corpo, queixas corporais, Ele pode apresentar desmotivação, ficar mais ensimesmado, mais silencioso, não querer mais sair de casa, não querer participar das atividades. É claro que, às vezes, esse quadro abre a partir de uma perda importante, pode ser a morte de um esposo, até uma doença física mais grave que esse idoso venha a ter, ou, o que a gente pode falar um pouquinho, as consequências da conscientização sobre o envelhecimento. Doutora, em relação à percepção que o idoso tem sobre esses sintomas da depressão, ele tem consciência disso ou a família é que percebe e eventualmente procura então o tratamento? As duas coisas podem acontecer. A pessoa idosa pode se sentir diferente de até então, uma pessoa muito ativa, participativa, animada com os netos e com as suas próprias atividades, pode, em função de uma perda ou não, começar a reagir com ensimesmamento, isolamento, perda de apetite, mudança no sono, é um quadro complexo. E às vezes o próprio idoso vai dizer, eu não estou bem, está acontecendo alguma coisa comigo. Em outras situações, a família precisa estar atento, até porque, em alguns casos, a depressão pode ser o prenúncio de uma demência. E qual seria a diferença da demência para a depressão? Isso aí vai implicar em avaliações multidisciplinares, médicas, neuropsicológicas. Existem casos onde o diagnóstico não é
inicialmente possível. Vai exigir bateria de exames, testes, exames de imagem, né? Mas Agora, nem todo idoso pode evoluir com a demência no decorrer da vida. claro, e nem todo idoso tem depressão. As nossas perdas, elas muitas vezes se acumulam na velhice. Morte dos pares, por exemplo, como se pode evitar, né? A maioria dos idosos reage positivamente. A gente tem que lembrar que a maioria de nós não adoece necessariamente na velhice. A velhice não é uma doença, né? A mudança toda no nosso organismo implica em limitações, mas o adoecimento depressivo, a demência, acontece numa parcela apenas, tá bom? E dentro dos tratamentos, dos trabalhos que podem ser feitos com esses idosos, quais são assim os que são mais comuns, que eles participam e que, de certa forma, apresentam uma melhora mais rápida? Você está falando de demência ou de depressão? De depressão. De depressão. Se o idoso chega a um médico, o médico vai fazer toda uma avaliação clínica, né, para perceber se essa depressão é um fato isolado, é parte de um medicamento, é parte de uma outra patologia, né? Em diversos casos são necessários medicamentos específicos para a depressão. Mas existe um consenso hoje em dia que o tratamento da depressão medicamentoso aliado a um acompanhamento psicológico é muito bem sucedido. Em muitos casos, nem sempre. Existem gravidades diversas de depressão, né? Aqui no Centro de Medicina do Idoso, nós temos um grupo de idosos com depressão, e o apoio entre eles, eu diria que é o fator fundamental. Alguns tomam medicação, outros não, mas o apoio entre eles, né? Claro que nós somos facilitadoras desse encontro, mas o apoio onde eles falam da sua história de vida, eles contam suas dificuldades, eles têm a valorização, porque o idoso muitas vezes é pouco valorizado, né? Na sua história, na sua experiência, na sua sabedoria e até nas suas dificuldades nesse momento da vida. Então, quando a gente reúne pessoas para conversar sobre a vida, algumas pessoas dizem que é um processo meio mágico, mas não tem nada de mágico. Essa troca de experiência, esse compartilhar, resulta muitas vezes numa melhoria da autoestima, num sentimento de valor próprio, né? E de valor na velhice. Então a socialização entre eles é importante. É fundamental, nessa fase. E não só da psicologia ou da medicina. Na vida, né? Lá fora, na comunidade, nós precisamos de muitos trabalhos grupais, nós precisamos de oferecer aos idosos oportunidade de interagir, de se sentir membro da comunidade. Voltamos agora com a doutora Vera Coelho para continuar um bate-papo sobre os assuntos que envolvem depressão e problemas cognitivos. Doutora, em relação à terminologia, sim, a gente usa muito a terminologia terceira idade, maturidade, melhor idade. Qual seria a terminologia mais aceitável, mais correta, para que a gente falasse um pouco dessa fase após os 60 anos? Essa é uma pergunta muito importante e polêmica. Não é? Eu, particularmente, prefiro o termo velhice, que é referência a uma etapa da vida. Quando se fala em melhor idade, idade disso e daquilo, você mesmo usou a ideia de que a gente pode estar disfarçando um período da vida que tem, sim, conquistas, mas que envolve dificuldades também, né? Então, por que melhor idade? Todas as idades podem ser a melhor idade na nossa vida, né? E, embora alguns idosos, interessante dizer isso, nos mostrem que na velhice eles estão tendo a sua melhor fase da vida. Mas isso não faz com que a gente deva chamar de melhor idade, né? Ou de terceira idade, porque tem uma quarta, uma quinta, daqui a pouco nós teremos muitas,
porque a velhice no Brasil, a partir dos 60 anos, ela pode ser a fase mais longa da vida. Né? Ninguém tem 30 anos de adolescência ou de infância, mas pode ter 30 anos ou mais de velhice. Então, eu diria, velhice é um bom termo, né? Ele fala de uma etapa, ele não valoriza, não dá um valor, seja positivo ou negativo, mas essa é uma polêmica que os antropólogos são especialistas em discutir o significado ao longo do tempo dessas mudanças terminológicas. Doutora, então, em relação a algumas aflições que o idoso pode apresentar ao chegar à velhice, em relação à sua experiência, né, com essa população, quais são as principais aflições que eles apresentam? Gabriele, uma delas é que o idoso que levou uma vida independente, né, de trabalho, de luta, de constituir família, ele não quer depender. O temor à dependência é um pânico na vida de muitos idosos saudáveis. E é muito incrível isso, porque às vezes o idoso gastou parte da sua vida criando os filhos, sejam mulheres, sejam homens, né? E eles dizem, doutor, eu não quero depender dos meus filhos. A dependência é um fantasma de todos nós, especialmente quando nós começamos a perder algumas habilidades, né? Seja da rapidez, de poder subir e descer escadas e assim por diante. Então, essa é uma aflição que é parte de um processo muito doloroso e difícil para alguns, que é aceitar a irreversibilidade da velhice e da morte. Não é? Porque a gente quer brincar de não falar em morte. Nós todos, jovens e mais velhos, vamos embora desse mundo, vamos morrer. Né? É claro que na medida em que nós envelhecemos, essa consciência aumenta em nós, o que é muito importante, nós temos que nos preparar para isso. Preparar não no sentido de ficar quietinho, sentado, esperando a morte chegar, mas preparar adaptando o nosso corpo, a nossa mente, né? A nossa visão de mundo para mudar aquilo que é necessário mudar. Se eu não consigo mais correr 10 quilômetros, ou eu tenho que me alimentar muito melhor para fazer a minha corrida, ou a minha caminhada, ou a minha academia, ou se eu preciso de mais sono ou de menos sono, a consciência do envelhecimento e dessas transformações pode me ajudar a ter uma velhice mais saudável. Eu diria que um dos desafios que podem ser um dos problemas maiores é o idoso querer continuar jovenzinho. Claro que a gente pode ser muito saudável com 60, com 70, 80 anos, mas não dá para ter o aspecto físico e até a cabeça de 20. Nós estamos mudados e essa mudança precisa ser bem-vinda e bem recebida. Né? Então, esse é um desafio dos maiores. Aceitar a passagem do tempo e a gente precisa fazer como se fosse um luto. Por isso que eu falei de perdas. Né? A gente não precisa perder alguém, pode perder a juventude. E tem que entender que se eu estou idosa, como eu tenho 61 anos, se eu estou idosa é porque eu já vivi até agora, não é? Então, tem pessoas que foram embora antes, mas alguns idosos se aferram a essa juventude eterna que é preconizada pela mídia, pela nossa cultura. O Brasil é campeão disso, né? Não só de cirurgias plásticas eletivas, mas dessa ideia de que só se tem valor se for jovem, bonito e sarado. E aí? Ninguém pode envelhecer, tem que morrer aos 30, então. E todos envelheceremos, né? Todos envelhecemos. Voltamos a conversar agora com a doutora Vera Coelho. Doutora, em relação à demência, que também é um problema que acomete o idoso, quais os aspectos que tem que ser levado em consideração quando a gente fala de tratamento ou da possibilidade de retardar esse processo? Existe alguma forma de retardar, de melhorar um pouco a qualidade de vida desse idoso?
Bom, essa é uma pergunta que também precisa ser endereçada a um geriatra, né, a um especialista na área. Aqui no Centro de Medicina do Idoso, nós acompanhamos idosos com demência. A demência é um processo, pelo menos a demência degenerativa, é um processo irreversível, né, que vai acompanhar o idoso e sua família ao longo de anos e que exige todo um acompanhamento a esse núcleo familiar. Nós aqui no Centro de Medicina fazemos uma avaliação multidisciplinar, o idoso é acompanhado pela equipe médica e por outros profissionais, da psicologia clínica, da neuropsicologia. Eles podem participar de pintura com uma artista plástica, de um coral de idosos também aqui, com os familiares e os seus pacientes, e uma série de atividades, várias delas grupais. E a importância da família nesse tratamento que envolve a demência na velhice? Essa é uma pergunta fundamental. Como a gente costuma dizer, a demência não atinge apenas o idoso, atinge toda a sua família, né? Porque essa pessoa vai mudar radicalmente ao longo de alguns anos e muitas vezes a família não compreende o que está acontecendo. E não é só até que o diagnóstico seja feito, porque é um baque saber que é uma condição irreversível, né? Mas que precisa ser muito bem acompanhada. E a família vai precisar de apoio ao longo dos anos seguintes, porque ela vai precisar aprender a lidar com a situação, a família vai ter que se reorganizar em termos de papéis. Muitas vezes a gente se torna mãe ou pai do nosso pai ou da nossa mãe, e isso é muito difícil para os filhos. Nem todos participam igualmente, existem conflitos a serem administrados, e é muito importante que os familiares encontrem apoio nos serviços de saúde, né, que cada vez mais precisam se preparar para essa realidade crescente. Aqui nós temos diversos trabalhos, nós acreditamos que os idosos, mesmo com demência, eles têm a sua história para contar, a sua história de vida importante e única. Então, nós fazemos grupos muito divertidos, onde eles trazem fotos, desenham, respondem perguntas, se entrevistam, né, dançam, cantam, mas primordialmente falam da história que eles viveram. E os familiares também são acompanhados em grupo, porque eles têm muito a ensinar uns aos outros, eles precisam de informação e de apoio. Então é possível ter qualidade de vida, exatamente, mesmo passando não tem como reverter, a demência não tem cura, né? Mas nós acreditamos que existe muito a ser feito pelo paciente e pela família, mesmo diante de um quadro tão grave. Doutora, todo paciente ou pessoa de 60 anos deve procurar um psicólogo, mesmo sem apresentar alguma alteração específica? É importante esse acompanhamento? Interessante a sua pergunta. Não, eu não acredito que todas as pessoas devam fazer psicoterapia. Todas as pessoas poderiam se beneficiar, mas eu não faço apologia de que todos têm que estar num consultório, né, ou mesmo no serviço público com um psicólogo. Muitas das dificuldades que o serviço de saúde recebe não são de ordem física apenas. Como eu disse, o idoso pode se queixar de dores diversas e, no fundo, ele está profundamente deprimido, não é? Então, existe uma necessidade de uma avaliação criteriosa para que se veja a necessidade de um acompanhamento psicológico. Se todos podemos nos beneficiar, eu não estou pregando que todos corram para consultórios ou atendimentos psicológicos, né? Dentro da possibilidade, porque aí a gente volta à questão social. Infelizmente, na rede pública, nós não temos uma quantidade razoável de psicólogos que possam, junto com o restante da equipe, avaliar e acompanhar pessoas que precisam, né? Algumas pessoas têm poder aquisitivo para fazer a sua busca individualizada, mas no contexto da saúde pública, que é o meu trabalho,
né? Faltam psicólogos, sim, para, junto com os outros profissionais, avaliar devidamente aquele momento de vida de pessoas idosas. E, se necessário, sim, estabelecer um projeto de trabalho em conjunto para ele. Falando um pouquinho ainda da família, da importância da família, a família que cuida daquele idoso com carinho, com atenção, que percebe que quando, né, chega essa fase que ele, de repente, parou de trabalhar, está mais isolado socialmente e consegue colocá-lo em alguma atividade, né, social, essa família está ajudando de alguma forma esse idoso, prevenindo alguma complicação? Sem dúvida, está ajudando muito, porque a aposentadoria é uma parada na vida. Às vezes é uma perda da identidade de muitos anos. Não é só o trabalho, não é só a remuneração que se perde toda uma rede social, né? E mesmo para algumas mulheres hoje em dia idosas, quando os filhos saem de casa, elas ficam perdidas, né? A família pode e deve ajudar, mas cada idoso precisa se reinventar, não é? Cada um de nós precisa, a cada momento da vida, descobrir novas formas de viver. Nós temos que usar a nossa criatividade, porque a vida é dinâmica. Nós enfrentamos perdas e ganhos ao longo da vida, Gabriele. Não é só na velhice. É verdade. Não é? Então, nós todos precisamos encontrar caminhos alternativos, não gosto dessa palavra, caminhos outros, quando aqueles que a gente vinha trilhando não dão mais. Seja porque os filhos cresceram, seja porque houve uma morte na família, seja porque a gente se aposentou, ou porque o joelho dói quando eu caminho. Vamos procurar outras alternativas de vida. O que nós não podemos é parar. A família tem um papel fundamental, mas ela também, às vezes, fica perdida, Gabriele. Ela precisa de apoio, né? O Estado diz: cabe à família cuidar, o Estatuto do Idoso diz. E se não cuidar bem, ela vai ser punida. Mas isso é uma distorção, porque a família também pode não saber como lidar na demência, não lidar com limitações, não saber como lidar com as limitações do idoso, com aquele idoso que depois que aposentou, que a esposa morreu, se recusa a voltar a enfrentar a vida, né? A correr atrás da vida. Então, é um trabalho de parceria. A família precisa incentivar, apoiar, valorizar o seu idoso, mas o idoso precisa se incentivar, se apoiar e correr atrás da sua própria vida. Então, eu posso dizer que, para envelhecer, nós temos que ter um projeto para essa velhice. Enquanto nós estamos vivos, mesmo que o projeto seja para o dia seguinte, e não para daqui a 40 anos, nós temos que ter a ideia do amanhã. O que eu ainda quero? O que eu ainda quero conseguir? O que eu ainda quero fazer pelos outros? Nós vivemos numa cultura muito individualista, né? Onde nós somos treinados a correr atrás sozinhos e jogando para trás os nossos colegas competidores. Na velhice, às vezes, isso é como se perdesse o sentido, né? E a gente pode ajudar. Tem tanta gente precisando de ajuda, né? Seja na própria família, com os mais novos, a interação de gerações, né? O idoso tem muito a aprender com seus netos ou com os netos da vizinhança, e os jovens têm muito a aprender com os velhos também. A gente precisa interagir mais entre gerações. Isso é uma ideia que eu deixo para a comunidade, para as escolas, né, para os postos de saúde. Nós temos que aproveitar o espaço público para facilitar a ida ao idoso na cena pública, na cena social, e promover encontros intergeracionais. Isso faz bem a todos nós. Doutora, obrigada pela participação. De nada, foi um prazer. Foi muito interessante e eu tenho certeza que todos vão aproveitar muito o que foi falado aqui. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada. O programa de hoje, então, termina depois desse bate-papo muito bom e até semana que vem.